Olá, hoje dando continuidade à série, a playlist do livro de Jó, a partir do capítulo 26. Aqui Jó começa respondendo com ironia a pergunta, a declaração de um de seus amigos que vimos no capítulo anterior, no vídeo anterior. Ele pergunta a seu amigo se ele conseguiu ajudar a salvar o fraco ou aconselhar alguém sem força. E se também, com todo esse discurso que ele fez, se ele conseguiu ajudar o próprio Jó de seu sofrimento. Com isso, Jó está afirmando que o discurso de seu amigo não trouxe consolo nem resposta para seu sofrimento. Todos ainda estavam sem saber exatamente o motivo de Jó estar sofrendo tanto, apesar de que seus amigos acham que Jó cometeu pecado, mas Jó não cometeu. O capítulo dá continuidade com Jó descrevendo de forma belíssima a grandeza e o poder de Deus. Ele fala do domínio de Deus sobre o mundo invisível, dizendo que até os mortos e as profundezas tremem diante dele, que Deus estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas nas nuvens sem que elas se rompam e cobre a face da lua com nuvens. Jó descreve Deus como aquele que estabelece limites ao mar, traça o horizonte entre luz e trevas, abala os pilares do céu e domina o caos. Ele menciona que Deus acalmou o mar e derrotou forças do mal, mostrando que nada resiste ao seu poder criador. O capítulo termina com uma conclusão profunda. Tudo isso é apenas um sussurro do que Deus é, uma pequena amostra de sua grandeza, o trovão do seu poder. E a totalidade do que é Deus e o que ele pode fazer, ninguém conhece, ninguém consegue compreender plenamente. E agora veremos o capítulo 27. Jó começa jurando diante de Deus que continuará dizendo a verdade, mesmo sentindo que Deus lhe tirou o direito e o fez sofrer amargamente. Jó afirma que enquanto houver fôlego em suas narinas, ele não confessará culpa que não tem. Ele se recusa a admitir pecado apenas para encerrar o debate ou agradar aos seus amigos. Jó declara firmemente que não abandonará sua integridade. Ele diz que sua consciência não o acusa em nenhum dia de sua vida. E em seguida, Jó passa a falar novamente sobre o destino do ímpio, de forma parecida com os discursos dos amigos que vimos em vídeos anteriores. Ele afirma que o ímpio pode até ter filhos, mas estes cairão pela espada. Pode acumular riquezas, mas outros as usarão. Pode construir casas luxuosas, mas elas desaparecerão. O ímpio será cercado de terror e a morte o alcançará. Com isso, Jó não está concordando com os amigos que todo sofredor é ímpio, mas está mostrando que ele conhece perfeitamente essa doutrina, a doutrina dos antigos, de que aquele que sofre é porque cometeu pecado. A diferença é que Jó não aplica essa descrição a si mesmo. Ele aceita que o ímpio será julgado, mas insiste que esse julgamento não explica a sua própria situação. Já o capítulo 28
Aqui Jó começa descrevendo a capacidade humana de explorar a Terra, o planeta. O homem sabe extrair prata, ouro, ferro e cobre, cava minas profundas, entra em lugares escuros e perigosos, alcança regiões onde nem aves nem feras conseguem chegar. Ou seja, o ser humano domina a natureza, descobre riquezas escondidas e realiza feitos impressionantes com sua inteligência. Mas então Jó faz uma pergunta central: onde se pode encontrar a sabedoria? Apesar de toda essa habilidade técnica, o homem não consegue localizar a sabedoria verdadeira. Ela não está na terra dos vivos, nem no mar, nem pode ser comprada com ouro, prata ou pedras preciosas. Nenhuma riqueza do mundo pode adquiri-la. Jó afirma que somente Deus conhece o caminho da sabedoria, porque ele vê todas as coisas e estabeleceu a ordem do universo, o peso do vento, as medidas das águas, as leis da chuva e do trovão. Quando criou o mundo, Deus viu a sabedoria e a revelou segundo o seu próprio plano. E o capítulo termina com a definição mais importante: a sabedoria verdadeira é temer o Senhor, e o entendimento é afastar-se do mal. Isso mostra que sabedoria não é apenas conhecimento intelectual, mas uma postura de vida diante de Deus. É isso Jó tinha. Jó vivia para Deus. Ele dormia e acordava pensando em servir a Deus, como vimos em um verso de que mais importante era a palavra de Deus para Jó do que o pão, do que o alimento que ele consumia diariamente. E agora, no capítulo 29, Jó começa desejando poder voltar aos dias passados, quando Deus o guardava e sua lâmpada brilhava sobre sua cabeça, guiando-o mesmo em meio às trevas. Ele recorda o tempo em que vivia em íntima amizade com Deus, quando sua casa era abençoada e seus filhos estavam ao seu redor. Ele relembra também sua prosperidade e estabilidade. Seus passos eram banhados em manteiga e das rochas brotavam ribeiros de azeite. Aqui temos imagens poéticas para descrever a abundância e segurança da vida de Jó. Jó então passa a falar do respeito que recebia da sociedade. Quando ia à porta da cidade, lugar de julgamento e decisões públicas, os jovens se afastavam em reverência e os anciãos se levantavam. Príncipes calavam-se, nobres suspendiam suas palavras, e todos ouviam atentamente o que Jó dizia. Ele explica o motivo desse respeito, que era a sua justiça, pois ele era um homem justo. Jó socorria o pobre que clamava, o órfão sem auxílio e a viúva desamparada. A bênção dos que estavam prestes a perecer vinha sobre ele. Ele era olhos para os cegos, pés para os coxos e pai para os necessitados. Ele investigava causas que não conhecia e quebrava o poder do perverso, livrando a vítima. Jó descreve como vivia com dignidade e esperança, acreditando que morreria em paz, com seus dias multiplicados. Seu conselho era aguardado como chuva, e suas palavras
eram recebidas como um orvalho tardio. Quando ele sorria, ninguém ousava desacreditar. Sua presença trazia segurança. Ele se sentava como chefe entre o povo, como um rei que consola seus soldados. Aqui concluímos mais um vídeo. Estamos vendo como está sendo impactante e impressionante essa história de Jó. Um homem que tinha tudo, um homem justo, que agora se encontra desprezado pela sociedade, sem saúde, sem os seus filhos, sem as suas riquezas, apenas com a fé em Deus.